Presença ilustre. Eu, antes de falar até do... eu já falei o nome, né? O Jean Loureiro está aqui conosco. Eu vou falar uma coisa que, assim, a primeira campanha política que eu participei, assim, efetivamente, foi uma que parecia final de Copa do Mundo Brasil e Argentina. Acho que foi em 2016. Que, gente, aquela ali... Os 45 de segundo tempo, a virada. Exatamente ali, quando a gente pensou que estava tudo... Não vai mais. Daqui a pouco ali, já nos acréscimos, ali uma boa virada. Só para lembrar aqui desse momento, que foi o momento mais emocionante ali que eu passei. Mas está com a gente aqui na bancada, Jean Loureiro. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa bancada. O microfone é seu aí para se apresentar para o nosso ouvinte. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais Alegria. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Quero parabenizar o programa, está uma grande audiência, né? Todo mundo comentando, cheio de convidados aí, importantes aí, que estão trazendo temas relevantes, né, para a nossa região, para a nossa cidade. Trazer um abraço ao Tiago, trazer um abraço ao meu amigo Michael Combat, né? Eu tenho muito orgulho de poder vir aqui, poder discutir Florianópolis, discutir São José, Palhoça, Iguaçu, a nossa região, Santo Amaro, né? A gente vive de maneira muito intensa. Eu já vivi na política muito a nossa cidade. Fui vereador mais jovem da história de Florianópolis. Me elegi quando tinha 19 anos de idade, mais jovem do estado naquela época. Passei por 5 mandatos, sempre aumentando as votações, fui presidente da Câmara, fui líder do governo, fui secretário de 7 secretarias diferentes, municipais, estaduais, presidi o órgão ambiental do estado, tive a honra de ser deputado federal, deputado estadual e um grande prazer, né, de poder trabalhar pela cidade na condição de prefeito por 2 mandatos, sendo reeleito no primeiro turno. Isso me fez e acabou me projetando ser candidato a governador na última eleição, em 2022. Foram quase 600 mil votos no estado, né? E disparado mais votado de Florianópolis, como sempre teve nas eleições. Sinal, na eleição de 2014, eu fiz a maior votação da história de um deputado estadual em Florianópolis. Mas muito mais do que o voto representa uma responsabilidade em defesa da cidade. E essa defesa tem que ser muito qualificada, né? Hoje a gente está vendo muito na fase do discurso, o que tu pensa ideologicamente, e a gente está discutindo um pouco gestão, está discutindo um pouco o que muda efetivamente na vida das pessoas, né? Se é necessário construir mais uma UPA para atender melhor, se o centro de saúde está com médico, se a escola está com uma manutenção adequada para poder atender bem o nosso filho, se tem vaga em creche para todo mundo, se o transporte coletivo está melhor, se tem mais policiais na rua ou não, ou se precisa fazer. Eu acho que o meu debate, a minha figura política sempre foi uma figura de buscar mudar a vida das pessoas para melhor. E é nesse sentido que esse ano eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Eu quero levar para a Assembleia Legislativa, para a própria eleição, um debate mais maduro de como a vida das pessoas pode melhorar. E o Estado pode fazer muito, as prefeituras podem fazer muito, e óbvio que com essa vivência que eu tenho da cidade, eu continuo tendo uma grande responsabilidade, que eu quero poder corresponder com muito trabalho, que é muito uma característica minha, né, de acordar cedo. Vocês acordam cedo, porque na rádio aqui não tem como não acordar cedo. Mas eu fazia reunião de colegiado meu às 6 horas da manhã. E eu chaveava a porta. O vice já ficou na rua, porque não chegou a tempo, e quem não chega a tempo não entra. Né? Mas ali a gente direcionava todo esse segundo trabalho da semana e realmente tocar uma cidade é preciso muita dedicação. Tem que ter vocação, tem que gostar. Eu gosto disso, convivo com isso. E falando da eleição, né, eu tive 2 eleições para prefeito que eu venci. Eu disputei em 2012, não tive sucesso, fui para o segundo turno, fiz 100 e poucos mil votos, mas acabei perdendo para o ex-prefeito César Souza, na época, por apenas 6 mil votos. Em 2016 foi a eleição mais disputada da história de Florianópolis. Quando faltavam 15 mil votos, tinha 95 apurados, quando faltavam 15 mil votos, eu estava 8 mil atrás. Eles calcularam assim, bom, né, para te empatar, precisa fazer 85% dos votos que faltam. Eu estava com 49%, eu quase pensei, morava num apartamento no centro, que eu ia descer a imprensa toda lá embaixo para reconhecer a derrota. Aí me falaram, não, espera concluir e tal. Ele não sabia de onde vinham as urnas, né, o voto eletrônico, eram urnas do bairro dos ingleses, né, ali do Capivari dos ingleses, e da Tapera, no sul da ilha.
que foram bairros que eu fiz 92% dos votos. E quando abriu a urna, quando deu a última atualizada, Jean eleito. Apenas 1.142 votos. Foi a menor diferença da história. Né? Aí já 2020, na reeleição, disputei contra 10 candidatos, aí foram 126 mil votos. Né? A diferença foi muito maior. Mas são histórias da política que a gente viveu, que ficam, né? E até o médico falou assim, gente, tu nunca mais vai esquecer na vida. Porque tu saiu de um sentimento de extrema tristeza para um sentimento de extrema alegria em questão de minutos. Sim, e o teu cérebro registra isso e não sai mais. Mas toda essa emoção me fez dedicar mais ainda à cidade. Eu fico muito feliz de poder estar voltando, né? Nunca parei, né? Mas voltando diretamente a disputar uma eleição, poder atuar em defesa com o mandato. Acho que a cidade precisa, né, de uma representação política que conheça, que possa ter um debate, nisso que eu quero colocar o meu nome como opção. Trabalhava mais próximo do senhor ali, estavam com o senhor no momento, e a gente acompanhando de longe ali, a imprensa ali perto do senhor, e acho que era a Ângela. Prefeita Ângela. E aí, imagina só a corrida da imprensa, porque agora, na última hora, vamos ter que correr. Eu vou dizer para ti que tinha um trio elétrico na beira-mar, já com as faixas da minha concorrente, o número dela e todas as faixas, né? Eles já estavam lá comemorando, o pessoal estava lá, já estava dando entrevista e tal. E a gente não tinha trio elétrico, né? Porque a gente achou que não ia ganhar. Eu sei que a gente deu 200 pila pro mesmo trio elétrico, o cara tirou as faixas, botou a minha e já usamos o mesmo trio elétrico, lá deu tudo certo. Histórias da política, né? Então, assim, essa de 2016 ficou muito marcada, né? Ela foi icônica, assim, para a nossa região. E eu acredito que até quem votou contra acabou vendo que, olha, foi muito bonito. E aí, quando a gente vê a política, né? Que foi, até entrar no assunto ali que você começou na sua fala, quando a gente fala de política, essa polarização, ela acaba deixando o povo de lado e aí as pessoas só ficam jogando para um lado ou para o outro e a gente aqui fica sempre na expectativa de uma solução. Por exemplo, né, a gente trouxe na semana passada, o Michael trouxe o professor Lino, que é um urbanista, esteve aqui, conversou com a gente. Tem um outro professor agora que o meu sobrinho, ele trabalha na LESC, ele é o secretário das comissões na LESC, ele trabalha direto com o deputado Napoleão, então tem um professor também que é urbanista, o deputado Napoleão também vai estar conosco aqui. Então a gente vai sempre batendo um papo para a gente falar dessa questão da mobilidade urbana, né? Então a gente vê a nossa cidade sofrendo ainda com isso, e aí a gente vê que no alto escalão ali fica sempre essa disputa de ideologia e tudo mais, e a gente só quer solução para o nosso dia a dia. Então, assim, a gente vê as nossas estradas paradas e a gente sem soluções. O professor Lino deu aqui 2 sugestões de imediato para a gente poder solucionar, né? Ele falou, se fizer um corredor para o ônibus e fizer uma tarifa zero, a gente já vai sentir o impacto aí do volume de carros na estrada. E aí eu queria ver do senhor se existe no seu projeto, né? A gente fica feliz aí com a sua pré-candidatura, se existe algo no seu projeto que possa interferir nessa questão da mobilidade urbana aqui na Grande Florianópolis, pelo menos. Tem muita gente que nunca foi prefeito e tem soluções milagrosas. Eu não quero apresentar soluções milagrosas. Sou muito racional e sou muito técnico nas decisões. A mobilidade realmente ela melhora com 2 frentes. Uma frente que é melhoria do sistema viário. Tem gente assim, não adianta construir viaduto, não adianta fazer a 3ª pista da Via Expressa, não adianta duplicar porque tem que investir no transporte, mas também tem que fazer isso. Não dá. Tem que fazer as 2 coisas. E o transporte coletivo, você tem que ter algumas características. Primeira delas, conforto e segurança, porque ninguém entra num ônibus quebrado, ninguém entra num ônibus inseguro, que não pode se sentir confortável. Segundo, é velocidade comercial. Velocidade comercial significa o tempo de deslocamento. Isso viabiliza economicamente o transporte coletivo, né? E permite que a pessoa possa optar. De carro está demorando tanto, mas de ônibus eu posso chegar mais rápido. Agora, se eu sair da minha casa, chegar até aqui de carro em 15 minutos e de ônibus em 1h30, a chance de eu optar pelo carro passa a ser muito maior. E o terceiro ponto é ter um preço justo, né? Ter um preço justo. Eu acho que ter pessoas que têm baixa renda, que têm que efetivamente não pagar o ônibus, tem que ser subsidiado pela sociedade, né? A grande parte dos nossos estudantes já são subsidiados, né? As pessoas, os idosos,
toda uma série de características que posso apresentar. A gente está vivendo num período, eu fui prefeito por 6 anos, onde teve a maior redução das tarifas. Eu diminuí tarifa em muitos momentos. Quando você diminui a tarifa, você aumenta o número de usuários do transporte coletivo, tirando as pessoas do carro. Então, é necessário trabalhar tecnicamente. A tarifa zero é um avanço do que seria o ideal para ser trabalhado. Agora, é óbvio que a gente também está falando que todo mundo está pagando, porque a tarifa zero não é o empresário que não cobra, tá? É o teu imposto que está pagando a tarifa para o rico e para o pobre que usa ônibus. Ele está pagando para o rico e para o pobre que usa ônibus. Né? Quando a gente fala isso, você tem que deixar muito claro. Não está é pagando, né? Não, assim, é você que está pagando o ônibus. Usando ou não usando, está pagando. É óbvio que ela é muito para a justiça social, né? Porque ela permite que quem tem menor poder aquisitivo possa fazer. Nós já tivemos um avanço que foi a tarifa única. Eu vivi uma época do transporte coletivo que ninguém queria contratar quem morava nos extremos da cidade. Ninguém queria contratar quem morava lá na armação do Pantano do Sul, ninguém queria contratar quem morava no Rio Vermelho, porque a tarifa era muito mais cara do que os bairros mais próximos do centro. Então, para o comerciante, ele pagava, né, o transporte para o seu funcionário muito mais caro. Então, ele já não queria contratar quem morava longe. Então, tinha uma exclusão social pela tarifa. Quando veio a tarifa única, bom, ele já nem pergunta mais onde tu mora. Se tu chegar no horário, está tudo certo. Né? Para o empreendedor, para o empresário, para o comerciante, está tudo certo. Então, a gente tem que viver essas características. Agora, em conjunto com isso, é necessário se ter, quando a gente fala de deslocamento rápido, corredores exclusivos, que eu defendo. Eu comecei a implementar em muitos locais, né? Ainda está feito de maneira tímida, precisa avançar. Agora, não dá para ser simplista, né? Dizer o seguinte, eu vou pegar a beira-mar, agora eu vou tirar uma pista dos carros, ali é só para onde? Vai trancar a cidade inteira. Você tem que ter um projeto, então, para construir mais uma pista, e nessa pista você destinar pistas exclusivas para o transporte coletivo. Assim você consegue, porque ela já não suporta o fluxo de tráfego que tem até agora, que precisa ser feito. Agora, mais do que isso, né? Realmente a gente viu nos últimos tempos um aumento de tarifa considerável. Florianópolis, que tinha uma das menores tarifas das capitais no meu período, está passando a ter uma das maiores tarifas aqui no estado, uma das maiores. Isso vem afugentando muito o pessoal do transporte coletivo. Eu fiquei 6 anos sem uma greve de ônibus em data base. Eu, particularmente, o sindicato é testemunha, pode ligar aqui, os empresários, eu participava da negociação, porque um dia sem ônibus para a cidade de Florianópolis é um serviço essencial, não a cidade, a região, porque mexe tudo, porque quando parava os intermunicipais também, mas todo mundo só fala do prefeito de Florianópolis para ir atrás, porque quem tem a responsabilidade. Eu nunca me neguei dessa responsabilidade, e eu fui assumir. Então, um prefeito, ele tem várias características, né? Uma vez disseram para mim assim, já tem que cobrar do governador para fazer a terceira pista, quem vai para Lagoa, ali na C404, na rodovia de Mar Gonzaga. Eu cobrei, mas não foi feito, eu fui lá e fiz como prefeito. Né? Tem coisa que ele tem que pegar e fazer, e não esperar. Então, a gente fez quase 380 quilômetros de asfalto, pavimentei mais de 1.000 ruas em Florianópolis. Eu continuo defendendo que tem que ter investimento no sistema viário. Em conjunto com isso, ter um investimento em transporte coletivo, né, com mais qualidade, com tempo de deslocamento mais rápido e com preço justo. E nós podemos avançar, sim, para uma tarifa única que eu defendo, entendendo que isso tem um custo para toda a sociedade que tem que ser feito. Porque às vezes, sim, quando você não está no governo, você defende tudo, né? Constrói, faz, mas você esquece na tua casa, né? É que nem teu filho diz assim, mãe, vai lá, compra uma geladeira nova, compra mais 2 televisão, quero videogame, eu quero um celular de última geração. Mas meu salário dá para pagar quanto? A gente tem que decidir. Aí tu escolhe, tu quer o celular novo ou tu quer comer? Tu quer comer. Vamos comer primeiro, depois a gente troca o celular. Né? Numa prefeitura é um pouco disso. O que a gente fez? Gestão fiscal. Eu cortei gorduras, né, privilégios que tinha dentro da máquina pública, reduzir valores de contratos, né? Diminuir estrutura, porque tudo tem que ser, às vezes, a gente fazendo uma concessão,
o serviço acaba sendo melhor do que a própria prefeitura fazer, né? Eu, por exemplo, tinha aqui, a gente está próximo aqui da UPA do Continente. Estava fechada há quanto tempo? Teve 2 reformas, nunca abriu. A gente teve que botar para funcionar. Para isso, a gente economiza de um lado e consegue investir quase R$1 milhão para oferecer um serviço de qualidade à população. Aí, então, o que você quer? Eu tinha 5.000 crianças aguardando vaga em creches em Florianópolis. Nós construímos 9.000 vagas. Nós zeramos a fila de vaga em creche. Olha, uma mãe que não consegue deixar o filho numa creche, ou que tem que deixar em meio período e não pode trabalhar, porque hoje não é só o pai que sustenta a casa, né? Hoje o casal tem que ter a renda combinada para poder ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor renda. Não tem como fugir disso. A gente precisa também de mão de obra para que as empresas possam. A gente tem que qualificar isso. Por exemplo, a área de tecnologia é uma área que oferece bons salários, que dá oportunidade, está faltando mão de obra, só que não tem programas de qualificação suficiente para atender essa demanda. Então, a prefeitura tem que investir em um programa desse. O governo do estado tem que ter um programa de qualificação mais intenso para garantir, porque daí as empresas vêm. Nós temos ambiente para as empresas estar aqui, né? Nós temos um ecossistema que funciona muito bem de tecnologia, mas a gente tem que ter mão de obra. E hoje esse é um dos piores problemas que a gente enfrenta. Então, essa qualificação da mão de obra, você que está me ouvindo assim, que, pô, eu tenho lá meu trabalho, eu ganho 3 mil por mês e tal, pô, mas se eu fizer um curso ali, eu posso passar a ganhar 6, 7. Já faz diferença na vida do cara, né? Faz uma diferença. Então, quando eu falo disso, é ter um debate com conhecimento, não ser um discurso para a plateia, e ter um debate que permita efetivamente, com a experiência que eu já vivi, que outros viveram, poder trazer propostas reais. Eu sempre digo o seguinte, no final eu vou contar uma historinha que até me emociona aqui. Você tem que trabalhar para mudar a vida das pessoas para melhor. E mudar a vida para a pessoa melhor não é só no discurso. Tem que fazer, tem que trabalhar. Não, isso aí, a gente comenta toda semana o seguinte, a gente pegou aí uma lista de promessas de campanha e a gente veio falando na rádio durante toda a semana, né? Nenhuma delas foi concluída, porque é justamente sobre isso. O Jean trouxe aqui uma informação ali do Tarifa Zero, que realmente alguém está pagando. Só que a frase Tarifa Zero, se você pensa, eu não vou pagar nada, mas de alguma forma você paga. Por isso que é bom a gente ter esse esclarecimento de informação, né? Essa clareza faz com que a gente pense, né? Você que está aqui ouvindo a rádio, a gente sempre fala sobre isso, né? Usar sua inteligência agora na hora do voto, nós estamos em ano de eleição, então assim, tem pessoas que não conhecem nada da política, do processo político, da máquina política e fazem promessas que nunca vão conseguir cumprir, né? E aí assim, hoje a gente tem o prazer de receber o Jean aqui, que desde os 19 anos de idade já participa aí da política, né? Ativamente, então assim, tem um conhecimento bacana, extenso, que a gente pode extrair bastante informação aqui. Mas a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente já está de volta com muito mais informação e com o Jean Loureiro. Na bancada hoje, nosso convidado, né, Marco Combat, Ivan Rodrigues. O Ivan até me mandou aqui, ele tem um questionamento aí pro Jean. O Ivan, ele é um psicólogo, né, tem aí algumas especialidades, até pode se apresentar, Ivan, e já seguir na pergunta pro Jean Loureiro. Bom dia, Jean. Bom dia aos ouvintes da Mais Alegria. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou psicólogo, especialista em autismo e saúde mental. E eu estava vendo uma matéria semana passada, Jean, que em São Paulo o adoecimento mental tem atingido 97% dos servidores da educação e 81% dos servidores da saúde. Aqui na Grande Florianópolis eu costumo muito ir nas escolas, falar sobre saúde mental, atender, eu faço intervenções com os professores. Eu tenho visto também essa questão do adoecimento mental dentro das escolas, tanto dos próprios servidores, dos professores, né, que estão muito deles escutados, altas demandas. Em alguns casos não há preparo, por exemplo, para se lidar emocionalmente com as crianças, no caso principalmente, que é uma das especialidades, que é crianças com autismo, né, aqueles chamados professores de educação especial. Mas também há um adoecimento mental tanto da parte dos servidores como da parte dos alunos. Eu fui palestrar em algumas escolas com alto índice de crianças que se mutilam, tentativa de suicídio, né? Há algumas leis, alguns objetivos de que se tenha mais a presença desse profissional dentro da escola, o psicólogo, né?
Eu faço algumas intervenções com os professores e queria saber do senhor, dentro desse assunto da saúde mental, em especial, eu vou focar aqui um pouco mais, que é a minha área, dentro das escolas, né? Quais são as suas opções, quais são as suas propostas, o que o senhor pensa a respeito disso, porque a gente precisa cuidar também dessas pessoas que cuidam, né? Eu tive mês passado, eu tive fazendo uma intervenção na escola, e quando eu falava ali sobre essa questão do adoecimento mental, eu tive vários relatos de pessoas que estavam sofrendo e às vezes não têm acesso a esse tipo de acompanhamento e tratamento. Eu quero te agradecer, Ivan, pela pergunta, né? Eu sou pai de psicóloga. Né? Ana Clara, minha filha, eu também. Ela se formou recentemente, está fazendo a pós-graduação agora, e a gente acaba discutindo muito isso em casa também, esse tema. Mas eu vivi isso mais a fundo quando fui prefeito. Né? Quando eu assumi na prefeitura, nós tínhamos em torno de 350 crianças com deficiência na rede pública municipal. Mas eu comecei a perceber que tinha uma série de crianças que não tinham acesso. Por que é feito? Porque custa caro, porque você tem que ter um professor auxiliar para cuidar dessa criança. Nós contratamos quase 3.000 professores auxiliares. Passaram a ter quase 3.000 crianças que não tinham acesso, né, à estrutura pública municipal, a trabalhar na escola. Por quê? Porque muitos têm aquela visão, não, se ela tem algum tipo de deficiência, ela tem que ser tratada separada. Não, ela tem que ter inclusão, o convívio social é fundamental, a quebra do preconceito que existe sobre a criança com algum tipo de deficiência. E hoje o diagnóstico mais apurado do autismo está permitindo entender que muitos têm TDAH, que têm autismo, né, que têm algum tipo de limitação que precisa ter um acompanhamento diferenciado. Então, hoje os programas de saúde mental, que nunca foi discutido, que a política pública de saúde mental não existia no poder público. Eu lembro quando eu briguei que nós tínhamos que ter um CAPS 4 aqui no continente para poder internar o pessoal. Porque o pessoal vai lá, faz o diagnóstico, precisa internar, mas ele manda para casa. E muitos acabam cometendo suicídio porque não foram internados e tratados adequadamente. Isso é muito sério. Eu tenho casos na minha família, né, de esquizofrenia que precisaram ser tratados, que precisaram ser acompanhados. Né? Eu tenho na minha família autistas também, que a gente sabe que tem que ter um tratamento diferenciado nas escolas. E a gente viu o sofrimento, porque hoje o professor, o profissional da educação, o auxiliar de sala, o técnico administrativo, não é apenas o salário. O salário ele é importante, muito importante, tem um programa. Mas a condição de trabalho conta muito. Nós começamos a investir maciçamente na manutenção das escolas. Hoje, eu estou recebendo relatos de muitas escolas. Eu vou citar uma como exemplo, a Escola Erondina lá nos Ingleses. Uma escola que nós ampliamos, fizemos uma das escolas referências. Não tem ar-condicionado funcionando, goteira em sala de aula, falta de material educativo. Os professores estão fazendo rifa para poder arrumar problema de encanamento das escolas. Não falta que o professor já não sabe mais o que fazer, porque ele vive num ambiente até insalubre muitas vezes, querendo oferecer para as crianças uma condição melhor. Isso se soma à reclamação dos pais, que acaba sendo natural, né? E reclama para quem não tem a competência de resolver, porque a competência da gestão não é do professor, não é da função dele, apenas a diretora e outros que estão ali. Então ele vive num sacrifício permanente. Isso é muito ruim para a educação, né? Você perde a qualidade, você começa a ter um número de professores afastados muito maior, né, pela questão da saúde mental. Então você investir hoje numa política pública, em ações voltadas à saúde mental, significa economia para o município. Muitas pessoas não custam, né? Não, mas ele está investindo num programa, vai ter um psicólogo que vai fazer um acompanhamento. Isso não precisa, isso é caro, é mais uma despesa. É um grande investimento, porque isso garante que o professor evite se afastar do ambiente de trabalho, trabalhe com mais prazer, com mais qualidade, tenha uma melhor condição de trabalho. Isso já vem sendo adotado hoje como regra nacional nas empresas privadas. Tem R1, né, que vai entendeu? Exatamente, ela está exigindo uma série de situações e, na verdade, é um debate que os parlamentares têm que ter, né? Porque às vezes ele não dá bola para o deputado, qual é o papel dele, né? Ele pode estabelecer regras muito claras que defina
uma melhor condição da educação, nesse caso, e da saúde, porque elas se misturam aí, as duas, né? Sistemas, eles sempre são integrados. Na verdade, tem muita gente que diz assim, não, é que tem uma ilha de funcionamento. Tu tem que integrar, porque não tem um programa que fale de uma secretaria. Você vê que você está falando de assistência social, você está falando de saúde, você está falando de educação, você está falando da estrutura administrativa de uma prefeitura, você está falando das finanças de uma prefeitura, você está falando de uma infraestrutura para poder atender. Então, é preciso olhar como um todo. E eu acho que esse tema da saúde mental ele tem evoluído muito, né, no debate e tem evoluído pouco na prática. Então, essa prática de poder contratar mais profissionais, e daí eu falo do psicólogo, do psicopedagogo, né, do psiquiatra, do médico psiquiatra, e todos que tem que ter cada um dentro das suas funções, porque nós estamos falando aí de uma equipe multifuncional para que possa ter um resultado efetivo. Eu comecei os primeiros programas do Brasil voltados aos autistas aqui, né? As parcerias que a gente teve permitiu garantir um atendimento diferenciado, uma condição especial para esse atendimento, obviamente, de acordo com a característica do grau de autismo, você tem um tipo de atendimento e de suporte diferente. E hoje, eu vou falar para vocês, isso está muito envolvido, porque o rico tem condição. O rico, ele paga uma equipe profissional, ele tem não sei quantos empregados para atender, mas a maioria da população não tem, ela depende do poder público. Vou falar de um programa que, para mim, assim, foi um dos que mexeu com o meu sentimento. Eu vou falar daquela história que é o porta a porta, né? E o porta a porta, eu vou contar uma história. Eu estava no terminal de ônibus, a cada 6 meses eu ia lá para o terminal com um megafone, e eu prestava contas, fazia um panfletinho das minhas atividades. De repente chegou um cara assim, meio surrado, o paletó dele, assim, né? Uma pessoa bem simples, bateu no meu ombro: prefeito, preciso falar contigo, prefeito. Só que quando abriu o semáforo do Ticem, né, vinha aquela galera, aquela muvuca, e um tirava foto, me abraçava, e ele ficou ali uns 10, 15 minutos, e daí uma pessoa: você não quer falar comigo, depois eu passo. Não, tem que falar com o prefeito. Até uma hora que eu fugi lá para trás de um posto, uma banquinha, assim: ó, irmão, desculpa aí, cara, demorei para te atender. Não, prefeito, tá tudo certo. O que está expressando? Você cara vai pedir alguma coisa para o prefeito, né? O prefeito só quer te agradecer. Eu assim: pô, irmão, não precisava ter ficado esse tempo todo, pô. Só dizer obrigado, estava tudo certo. Não, mas eu tenho que te agradecer porque tu mudou a nossa vida para melhor. E eu nunca mais esqueci essa frase. Eu: sim, é mesmo. O que foi que eu fiz? Tu mora onde? Eu moro no Morro do Horácio. É o crechão que eu construí, que é recém-inaugurado. Não é o crechão, não é saúde, não é nada disso. Meu filho é presidiário. Eu assim: teu filho está na agronômica? Ele assim: não, prefeito, meu filho tem 13 anos. Eu assim: mas não estou entendendo. Meu filho é deficiente e na casa que eu moro, o ônibus não chega. Meu filho nunca tinha saído de casa. Ele era preso dentro de casa. E quando o senhor fez o programa Porta a Porta, o carro adaptado chegou na nossa casa. Ele subia de cadeira de roda. Ele começou a ir para a escola, prefeito. Foi difícil, porque as crianças riam dele no começo. E depois ele foi ficando amigo. E ele foi para a fisioterapia. E ele já começou a sair da cadeira de roda. E ele tomou banho de mar, prefeito. Que era o sonho da vida dele. E ele disse para mim assim: prefeito, tu mudou minha vida, eu quero te agradecer. Tu acha que tem salário maior que isso para um prefeito receber? Então a gente vê como ainda é preciso investir, né, nessa justiça social, né, de dar para as pessoas que não têm uma condição de ser mais iguais, né, diminuir essa diferença entre o rico e o pobre, né, e não é diminuir botando o rico para baixo, não é botando o pobre para cima, né, para que todo mundo tenha uma melhor condição. Né? A gente é uma cidade de referência, a gente não adianta ficar só no discurso: nós somos a melhor capital do Brasil. Não, a gente tem problema, nós temos que enfrentar, nós temos que melhorar cada vez mais. Né? Se a educação é boa, faz um projeto como eu fiz da Escola do Futuro. Vai lá na Escola do Futuro de Matapera, no Ratones, uma escola polilinguagem, você aprende inglês, português, letramento digital, aprende em Libras, né? Você tem robótica, você tem artes avançadas, a pessoa já sai dali, a criança pronta para ingressar, vocacionado na tecnologia, que na nossa cidade é isso, mas em qualquer região pode ter a sua vocação, de acordo com a região.
Lembro que uma vez eu fiz uma defesa que teria que investir em Chapecó, na área de tecnologia, porque era um polo que poderia crescer. A pessoa riu de mim. Tu quer levar computador para o cara que está no campo? Lá é o agronegócio, não é tecnologia. Eu disse, você está muito enganado. A tecnologia pode ajudar, inclusive, o agronegócio. Hoje, Chapecó tem mais de 1.000 empresas de tecnologia, startups que são as mais avançadas do mundo no agronegócio. Todo mundo ganhando dinheiro, desenvolvendo o agronegócio. E isso serve para qualquer região. Então, é muita gente que acha dificuldade em tudo, né? E que não busca ir atrás para vencer. Então, eu acho que esse desafio que tu coloca, voltando à questão da saúde mental, é um desafio que a gente tem que cobrar que tanto as empresas privadas quanto a estrutura pública possa atender. Esse problema das escolas é um problema que as escolas privadas também têm que se adequar, porque elas estão gerando dificuldade para as crianças com deficiência, porque para ela é um custo maior. Sim. Então, é melhor ir para outra. Deixa aqui na minha, não convidando dá. os pais a se retirarem. Né? É um negócio assim, é melhor não ter ele aqui, entendeu? Então, tem que ter um controle social disso, tem que ter um acompanhamento. E eu fiz sempre isso, né? Uma grande parceria com o Ministério Público, com a sociedade civil debatendo. Mas quando tu faz isso, a gente consegue avançar bastante. Tem muito a avançar. Parabéns aí pela É dedicação. importante também, Gia, dar uma atenção especial para os pais, porque às vezes a gente até tem alguns programas que alcançam as crianças, falando de crianças autistas, né? Mas eu que fiz muito tempo orientação parental atendendo os pais, o sofrimento de uma mãe, de um pai, de uma criança autista é enorme. Então precisamos também ter um olhar para cuidar de quem cuida dessas mães que sofrem. Eu vivi né? isso na minha família, tá? Quando uma parente minha foi diagnosticada com autismo, a mãe pirou, né? E a gente via que a reação da criança era mais em função da mãe, né? E quando a mãe começou a se tratar, a criança começou a melhorar, porque a criança reagia à reação da mãe. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, hoje não tem como não hein? tratar a família de maneira conjunta. Bom, isso aí, gente. Né? E quero te parabenizar pelo trabalho. Eu vivi isso na pele, mas eu vivi isso há 30 anos atrás, quando eu fui candidato, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu vim de um movimento, que era o movimento dos caras pintados, né? Onde os jovens saíram às ruas. Tu que é mais jovem assim, tu não lembra, tá ligado? Entendeu? Não, mas Tu que é mais jovem, tu não lembra. Os mais antigos, assim, lembra da década de 80, né? Onde os jovens saíram às ruas, pintavam um rosto para poder derrubar um presidente corrupto, que parecia impossível, e acabaram conseguindo. Aquilo acabou me levando a despertar, eu tinha 16 anos, né? Depois a gente foi atuar no Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal, e dali veio a ideia de eu ser candidato a vereador, né? Eu não sou de família de política, apesar que meu pai sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiaram a participar. E a gente via que tinha um preconceito muito grande. Ah, mas esse guri é muito novo, não vai... Quando, na verdade, você tem uma mistura de pessoas experientes com políticos jovens, ele recicla a política, recicla as ideias, ele é muito salutar para esse processo. Então, dá oportunidade a jovens muito qualificados que a gente está tendo no mercado, e o Gabriel dá exemplo, quando ele, muito mais do que ele se preparar, ele tem a visão que ele tem que preparar a sociedade. Eu acho que esse tema, né, que é um tema de cidadania, que envolve mais do que política, exercer cidadania, porque ele fala de combater a corrupção, e muita gente vive a corrupção do dia a dia, pensa que a corrupção é só dos políticos. Tem muita corrupção na política que tem que acabar, mas também tem na atitude comum do cidadão, né, que fura a vila do idoso, que quer estacionar na vaga, né, do deficiente quando não pode, né, que quer dar o jeitinho nas coisas. Isso aí também é uma corrupção que tem que ser banida, que a gente tem que efetivamente trabalhar. Mas a gente precisa ter isso como um tema transversal nas escolas, né? Uma vez falaram para mim assim, não, tem que fazer uma disciplina para falar. A disciplina, ela não precisa. A disciplina nós já temos matemática, português, ciências, história. Agora, quando o professor de matemática falar, ele tem que abordar esse tema. Quando o professor de história falar, ele tem que abordar esse tema. Ele tem que ser transversal, ele não pode ser único. Porque a cidadania, o participar da vida política, o poder mudar a sociedade, né? Porque você tem duas opções. Se você não gosta de política, você vai ser comandado pelos maus políticos. Né? Agora, se você participa, você pelo menos tem uma chance de tentar mudar se está ruim, de tentar melhorar. Né? Agora, vamos ter eleição agora para deputado.
Você sabe que no dia da eleição, 50% dos eleitores saem de casa sem saber em quem votar para deputado? Meu Deus. Né? Porque eu até entendo Pega um que... papelzinho lá e... Não, porque desperta muito a eleição presidencial, a eleição esquece o quão é importante, por exemplo, para uma cidade ter um deputado estadual que conheça, que possa defender, né, uma região. É isso que a gente fala. Então, ter as pessoas envolvidas permite ter uma melhor representatividade. Eles dizem, mas como é que aquele deputado vai... Pô, ele é o espelho da sociedade. Né? Então, para isso, tinha muita gente que dizia assim, quanto menos educar um povo, melhor, né? Porque a pessoa vai lá e compra o voto. Aí não é educado, tu compra o voto. Quanto mais educado um povo, quanto mais exercício de cidadania, Gabriel, a gente tiver, mais o voto qualificado vai aparecer. O voto que possa comparar, que possa analisar a vida pregressa, se a pessoa tem experiência, tem condição de atuar, conhece os debates, que bandeiras ele defende, né? E até mesmo que ideologia, se é direita ou de esquerda, que eu também posso escolher por isso, mas não é só por isso que eu tenho que escolher. Então, eu queria parabenizar e mandar um abraço para o Gabriel aí. Então, agora também eu tenho um xará meu, o JP dos ingleses. Bom dia, Jean Loureiro. Fez uma excelente gestão em Florianópolis. A gente sempre tem muitos elogios, né? Em Florianópolis, e na educação era uma prioridade. Gostaria de saber como você vê a educação estadual, pois atualmente o norte da ilha existe uma enorme falta de vagas no ensino médio, e isso desestimula o jovem a permanecer na escola. Então a gente vê uma evasão aí de jovens quando chegam no ensino médio por não ter vaga, acabam desistindo dos estudos aí. Sim. Bom, esse é um problema sério, eu vou dizer, de todo o estado. As escolas municipais geralmente são muito melhores que as estaduais. Só que a responsabilidade da prefeitura ela vai até o 9º ano, no ensino fundamental. O ensino médio passa a ser responsabilidade do Estado. O Estado teve uma queda, né, na educação, nas estruturas das escolas. Se você for na escola estadual dos ingleses, ninguém quer estudar, lá tem ensino fundamental. Quando eu abri a vaga no Erundina, era uma fila e estava sobrando vaga na escola estadual, porque todo mundo queria ir para melhor que tinha. Então é necessário permitir que possa avançar consideravelmente. Hoje se deixou de lado, não se trabalhou um programa pedagógico mais eficiente para as escolas. E eu tenho uma defesa muito clara, que o Estado precisa assumir um ensino profissionalizante no ensino médio. Porque o jovem sai dali com 17, 18 anos, pronto para o mercado de trabalho. Não, ele sai dali para tentar um vestibular, para ficar mais 4, 5 anos, para depois entrar no mercado de trabalho. Não dá tempo, gente. Entendeu? Tu tem que pagar as contas de casa. Mais do que isso, a nossa empresa está precisando de mão de obra. Bom, daí ele já está trabalhando, se ele pudesse qualificar, ainda mais melhor, daí vamos dar apoio, vamos dar condição para ele fazer isso. Né? Eu fui vereador muito jovem, mas eu nunca parei de estudar. Né? Eu terminei 2 cursos de graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, iniciei o doutorado. Pô, cada vez tu entende que tem que estar mais qualificado para preparar para a gestão pública, mas também para a iniciativa privada, para tudo. E para isso, ter esse jovem já direcionado, ele pode ser vocacionado à escola de acordo com a realidade de cada região do Estado. Né? Então, para isso, é uma defesa que eu tenho, que eu vou ser uma das bandeiras minhas na Assembleia Legislativa. Jean, a gente já dá um abraço para o Jean e eu sempre votei nele. Então, aí, José Carlos mandou um abraço. Porque tem tanto Zé Carlos, mas os filhos da Tita só tem um que eu conheço, né? Meu irmão, um grande abraço, obrigado aí. Né? Eu queria aproveitar aqui, para agradecer, né, o Srivan, o Marco também, pelo convite, pela oportunidade. É muito bom, quando eu converso com você, eu estou conversando com a região da Grande Florianópolis de maneira muito intensa. A audiência da rádio é muito alta, né? E os debates de vocês são debates de alto nível, né? Quero aqui agradecer a gente poder fazer esse debate maduro de assuntos importantes da nossa cidade. São posições que eu vou trabalhar permanentemente para defender. Eu não faço discurso ao vento, eu sou muito racional, eu discuto tecnicamente, mas eu faço a coisa acontecer. Né? Eu sou um cara de muita determinação, muita vontade de trabalhar. Né? Minha vida inteira foi de acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito. Eu acho que é isso que que as pessoas esperam, né, da sua representação política. Né? Ter conhecimento, ter sensibilidade e ter justiça social. Gente, é preciso ter justiça social. O poder público foi feito primeiro para atender quem mais precisa. Né?
Nós atendemos toda a sociedade. Sim. Primeiro para quem mais precisa. Primeiro para aquele bairro mais distante, para o usuário de transporte coletivo, para quem usa o centro de saúde, para quem precisa da escola pública, quem precisa da vaga em creche, para quem tem só na praça pública uma opção de lazer, quem precisa se qualificar, né? Para quem precisa ter programas sociais que possam incluí-lo na sociedade, para as pessoas em situação de rua fazer o seu tratamento químico, se qualificar, voltar ao mercado de trabalho, voltar à família, né? Já não pode perder a esperança. Eu não perdi a esperança, né? E quero agradecer essa oportunidade, que é uma oportunidade de a gente sensibilizar a todos. Acho que não é uma corrente do Jean, é uma corrente em prol da sociedade. E aqui na Grande Florianópolis a gente tem grandes desafios e vocês debatem sempre com muita qualidade. Por isso, parabéns, que Deus abençoe a todos. Conte sempre com a gente.